Seminário interdisciplinar 5, onde o tema desse seminário é responsabilidade social e meio ambiente, com a seguinte temática: educação planetária para o século XXI. Bom, eu vou estar fazendo a introdução desse trabalho da minha equipe, que os componentes são eu, Alane, né? Edileuda, Ildete e Viviane. Bom, eu vou estar introduzindo este trabalho falando o conceito de responsabilidade social. Que a responsabilidade social é o meio de agir e pensar, né, de forma ética nas relações. Apesar de estar ligado, né, relacionado a empresas, a prática está ligada a uma ação realizada por pessoas que têm como objetivo principal contribuir para uma sociedade mais justa, né? Então, quando fala que a responsabilidade social é o modo de pensar e agir de forma consciente, de forma ética, na verdade, se nós trouxermos isso, né, para as ações de como nós agimos, pensando no nosso meio ambiente, é o seguinte: a gente vê que há muitos problemas, né, que hoje é muito grave. Os problemas ambientais, né, têm sido considerados cada vez mais urgentes, porque depende a garantia do nosso futuro, depende dessa relação estabelecida entre natureza e sociedade de uma forma geral, né? Então, assim, se a gente pensar em responsabilidade social, na nossa responsabilidade, começar agindo por nós, nos nossos atos, no que nós fazemos, o que nós fazemos, né, para manter esse meio ambiente limpo, para manter esse meio ambiente saudável. Então, nós vemos que isso depende de nós, né? Então, quando fala que é de algo social, começa por nós. Um exemplo, o lixo. Como nós descartamos o lixo, né? Se nós reaproveitamos, tem muito lixo que pode ser reaproveitado. Como que é o descarte do lixo? Há reaproveitamento. Então, tudo isso, quando voltado para as empresas estão fazendo um papel consciente, elas estão fazendo esse descarte correto, esse reaproveitamento, essa reciclagem correta. Então, há vários fatores que contribuem para o meio ambiente estar bem, né? Então, assim, isso contribui para uma sociedade mais justa, né? Cada um começando fazendo o seu papel, cada um começando fazendo a nossa parte. Isso faz bem para nós mesmos e para as pessoas. Isso que vai contribuir para um meio ambiente melhor, né? Quando a temática diz educação planetária para o século XXI, é exatamente isso. Nós, deste século, que temos que fazer o nosso esforço, que temos que fazer a diferença, né, de como nós devemos agir para que esse meio ambiente ele possa ficar melhor, para que ele possa ser transformado, para que ele possa ser duradouro, não é isso? Então, assim, sobre isso hoje, o nosso trabalho, sobre a consciência de cada pessoa, como nós devemos ajudar, né? Olá! O nosso grupo hoje irá falar sobre o avanço tecnológico e os riscos que toda essa modernidade gera para a nossa sociedade. Bom, a globalização, a modernidade, o avanço tecnológico, ele está hoje se dando de forma muito acelerada. E nós precisamos nos adaptar
nos aprender, né, a conviver e a conviver com esse aceleramento. Nós nos adaptamos a isso. Então, nós sabemos que hoje nós podemos conversar com pessoas do outro lado do mundo em tempo real. Não é nem questões de segundo, questões de minutos, é em tempo real. Tudo isso se dá devido ao grande avanço da era digital. Hoje também nós ouvimos muito falar sobre a quarta revolução industrial e a indústria 4.0. Bom, mas hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre os riscos que toda essa tecnologia, todo esse avanço, toda essa globalização gera para a nossa sociedade. A pergunta que eu falo hoje para vocês, que eu deixo hoje para vocês é: será que nós estamos totalmente seguros com toda essa tecnologia? Ou será que nós corremos riscos? Nós também corremos riscos. Estamos talvez mais seguros que antigamente, mas ainda corremos riscos. Um exemplo básico é sobre as aeronaves. Antigamente, quando não existia toda essa tecnologia, para atravessar o mundo, as pessoas precisavam fazer viagens em navios que duravam aí 3, 4 meses ou até mais, passando fome, passando sede, tendo que enfrentar tempestades, tendo que enfrentar doenças também, e às vezes nem chegavam lá com vida. Hoje, né, com toda essa modernização, com toda essa globalização, nós temos aeronaves que atravessam o mundo em questões de horas, transportando aí até 400 ou até mais pessoas. Porém, será que essa tecnologia é totalmente segura? Não, nós sabemos que não. Nós vimos nas televisões alguns acidentes aéreos que matam todas as pessoas que ali estão. Ou eles caem no mar, ou eles caem em alguma mata, ou eles explodem, né, no ar, ainda no ar. Então nós sabemos que não estamos 100% seguros, tá? Portanto, né, nós temos uma modernização, um conforto a mais, né, uma segurança de poder fazer isso em questões de horas e não de meses como antigamente. Porém, nós não estamos ilesos do risco, certo? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então agora nós vamos falar sobre os benefícios e os riscos que um mesmo avanço tecnológico pode gerar para a nossa vida, para a nossa sociedade. Bom, vamos falar então das indústrias. Vamos citar o exemplo de uma pequena cidade que irá receber indústrias, né, no seu meio. Com a chegada das indústrias, quais serão os benefícios que essa sociedade terá? Vamos lá? Primeiro, quando as indústrias chegam, elas precisam de mão de obra. Para isso, muitos imigrantes, né, vêm de suas regiões, de outras cidades, para residir naquela cidade. Residindo ali, eles precisam construir, eles precisam morar naquela cidade. Então a cidade irá crescer, irá se expandir, irá virar um centro urbano. Isso se chama urbanização. Com toda essa urbanização, essas pessoas vão consumir mais produtos, vão consumir mais alimentos. Então, outras empresas também virão, né, para poder garantir a demanda desses produtos. Então, irão abrir muitos comércios, então isso gerará muitos empregos. Agora, vamos falar sobre os malefícios que essas indústrias trarão para essa pequena cidade. Bom, o primeiro deles são os gases poluentes que essas indústrias jogarão na atmosfera. O segundo são os resíduos tóxicos que eles despejarão nos rios, nos lagos, até mesmo no mar próximo dessa cidade. E o terceiro grande impacto ambiental está relacionado ao crescimento da cidade, à urbanização. Todas essas pessoas, né, em um número muito crescente, elas gerarão uma grande quantidade de lixo, principalmente lixo eletrônico e também alimentar, hospitalar, todos esses lixos, né, serão jogados no meio ambiente. Isso gerará um grande impacto ambiental. Outros impactos também estão relacionados ao aumento da pobreza, da miséria, ao grande aumento também da violência, pessoas vivendo em situações precárias, ao grande aumento de favelas. Então, tudo isso são impactos negativos com a chegada das indústrias nessa cidade. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Caetanos. Caetanos é a cidade onde a gente mora e ela tem um pouco mais de 16 mil habitantes. Porém, nós aqui ainda não sentimos tanto esses impactos industriais devido ao fato de nós não termos indústrias
na nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade pequena. Nós vivemos apenas dos pequenos comércios. Então, quando nós precisamos de algo assim mais difícil que nós não encontramos aqui, nós nos deslocamos para cidades próximas, cidades maiores, como por exemplo Vitória da Conquista. Então, diante disso, nós ainda temos índices, né, de violência baixos, índices de pobreza e miséria também baixos, né? Então, nós não temos indústrias, nós não temos grande poluição, nós ainda temos nosso rio, nós ainda temos muita vegetação, certo? Então, nós ainda vivemos de forma mais tranquila, devido à falta, né, de indústrias na nossa cidade. É isso. Olá, sou Ildete e vou abordar o tema da problemática causada pela tecnologia, indústria, na sociedade, no meio ambiente e também problema para os animais. Por que a tecnologia traz problema para a sociedade, para o meio ambiente e os animais? Por conta que as pessoas utilizam de forma errada a tecnologia, a indústria e o meio ambiente. Como assim? A tecnologia muitas vezes é utilizada em grande excesso que traz problema e hoje é um meio que muitas pessoas utilizam. Muitas pessoas usam computadores, celulares, eletroeletrônico, enfim. Na tecnologia hoje tem um avanço desde as parte, né, de comunicação, o meio de comunicação, como também as utilizações domésticas, agricultura, né, e vem aí em grande escala influenciando a sociedade a possuí-lo. E uma vez que é comprado esses materiais, essas ferramentas tecnológicas, muitas das vezes são descartadas também com pouco tempo de uso. E assim vai causando problema, porque são jogados em lugares inadequados, sem reutilização, e aí vai trazendo acúmulo de lixo para a sociedade, para o meio ambiente, que muitas das vezes as pessoas não entendem porque tem tantas enchentes nas cidades, as vias de acesso de esgoto não conseguem dar conta do acúmulo de água, porque muitas vezes são entupidos com tantos equipamentos, com tantas peças tecnológicas que pode ser reaproveitada, pode ser consertada e não são. Além da quantidade de roupa que muitas pessoas utilizam, né, sem fazer o reaproveitamento. Muitas vezes descarta roupa nova sem consertar, comprando desnecessariamente em grande escala, como sapato e vários outros objetos, e assim vai trazendo problema, possuindo muitos materiais tecnológicos, industriais, e trazendo e chama de lixo, que muitas das vezes também pode se perceber lixo jogado nas ruas, trazendo muitos acúmulo de insetos, né, mosquito, ratos, baratas, e assim, com essa aglomeração de lixo e insetos, também vem as doenças, e dependendo de cada lugar, são inúmeras doenças perigosas, e assim, essas pessoas não param para pensar que as doenças não vêm sem um motivo, né? Tudo tem um motivo para que acontece essa aglomeração de insetos, de mosquitos. E assim é preciso pensar de forma responsável. Quando compramos, quando temos um objeto, de que forma dar uma durabilidade maior a esse objeto, para que não precisa comprar outro. Quando comprar, olhar a qualidade para possuir, para não comprar qualquer objeto e logo ir para o descarte, né? Assim, pode ser computador, roupa, né? Qualquer objeto que possuir.
é preciso ter essa coerência de estar vendo o que nós precisamos, o que é preciso ter no seu dia a dia. E às vezes também nas indústrias há comerciais favoráveis ao estímulo de compra, né? Muitas vezes os clientes vão lá comprar nem tanto porque precisa, porque viu um comercial interessante, achou que era interessante aquele produto, e às vezes compra por estar sendo estimulado o tempo todo, né, pelos meios de comunicação, né, pela internet, pelos televisores, mas não é falado também a problemática que pode trazer esses produtos, que muitas vezes pode ser evitado. Muitas pessoas compram produto enlatado, né, como comida, os alimentos enlatados, engarrafados, são alimentos que podem ser feitos em casa naturalmente, sem precisar de vasilha. Essa quantidade de vasilhames, de vasilhas plásticas, vasilhas, né, de vidro, enfim, latas. E isso tudo que vem trazendo essa problemática de lixo são problemas que o ser humano causa, que o ser humano não faz as coisas, né? Não faz suas compras pensada, programada. E tudo que nós façamos é preciso que tenha né, um pensamento de que precisamos possuir para garantir uma qualidade de vida, né, à sociedade, o meio ambiente e o planeta. Os animais também precisam, né, desse cuidado. O mais que a pessoa mora na cidade e acredita que mora distante dos animais. Não. O planeta Terra também tem vida e nós precisamos garantir também, não só nossas vidas da sociedade humana, mas também da sociedade, né, animais, da sociedade que está distante da gente. E para que nós façamos isso, é preciso fazer a nossa parte. Conseguir, né, ter esse olhar crítico, comprar aquilo que precisamos, cuidar daquilo que temos e cuidar do outro, cuidando de nós cada dia. Boa tarde, eu sou a Juliana Santos de Oliveira. O tema proposto para esse seminário é um tema extremamente importante, né? Ele vem aí com a temática a sociedade de risco, uma reflexão sobre modernidade e tecnologia. No decorrer dessa pesquisa, né, a gente teve a oportunidade, né, de conhecer melhor, de aprofundar melhor nesse assunto, né, nesse tema, que vem falando de algo tão importante, né, que surgiu e que vem aí só crescendo ao longo de todo esse tempo. Nós pesquisamos, né, sobre o avanço da tecnologia, né, na sociedade moderna e vimos, né, os pontos negativos, os pontos positivos e também os pontos negativos, porque em tudo a gente sabe que há pontos positivos e há pontos negativos. No decorrer do trabalho, as colegas citaram aí, né, os pontos positivos e também os pontos negativos. Hoje em dia a gente sabe, né, que a tecnologia ela tem avançado e a gente sabe que é muito importante, né? Hoje em dia é muito difícil alguém que já obteve esse acesso conseguir viver sem. Mas também a gente deve ter a consciência também e lembrar que ela também não só trouxe coisas boas, ela também trouxe os pontos negativos, né? Que é a agressão que o meio ambiente tem sofrido com esse avanço. Acredito que a sociedade em si, ela não imaginava, né, que íamos chegar tão longe e acredito que ela não parou por aí. Estamos vivendo na era digital, onde todos, né, todos não, mas a grande maioria estão conectados com o mundo. E hoje em dia é muito difícil alguém viver sem. Tanto é que quando as pessoas ficam, às vezes, sem o WhatsApp, ou até mesmo sem Instagram, alguma coisa assim, as pessoas já ficam desesperadas porque não conseguem viver sem. E isso é muito bom, porque a gente sabe que a tecnologia, ela proporcionou inúmeras coisas boas, facilidade, né? Como as colegas mesmo já falaram. Mas nós, como cidadão, devemos ter a consciência e também ter esse cuidado, né? De também ver que ela também trouxe os pontos negativos, que é a agressão ao meio ambiente. E a gente tem que ter essa consciência de a gente estar fazendo a nossa parte. Porque a gente sabe que no final das contas, todo mundo paga a conta. E a gente não consegue viver em um ambiente poluído, num ambiente onde o ar já está todo
doente, né? E acaba adoecendo as pessoas. E a gente sabe também que esses equipamentos radioativos, ele acaba destruindo o meio ambiente e acaba com a natureza. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Temos que fazer a nossa parte e, se tiver oportunidade, conscientizar as pessoas para que façam o mesmo. Um outro dia, eu estava vendo uma reportagem no Jornal Nacional, né? Que o presidente Joe Biden, ele estava falando que ele estava querendo criar um projeto, né? De fazer uma energia menos agressiva ao meio ambiente. Só que ele precisaria de uma assinatura de 50 parlamentares. E nesses 50 teve um que não quis. E a repórter falou que ele não assinou por conta que ele tem uma usina de carvão. E automaticamente, se esse projeto der certo, ele ia tomar prejuízo. Então, como se trata de economia, né, automaticamente o homem já pensa mais no capital, no dinheiro. Eu lembro que a repórter ainda falou assim, o mundo não agradece, porque esse presidente, o intuito dele era deixar esses poluentes com a porcentagem que estava em 2005. Mas de 2005 para cá, cresceu muito e o meio ambiente só está sofrendo, só está sendo desgastado e a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, que cada um de nós fazemos a nossa parte e pensamos, né, e nos preparamos para um futuro melhor, com mais saúde, com mais qualidade de vida.